Fênix, a ilha. Capítulo de número 6. Os olhos de Davis pareciam quase aborrecidos. Não vai fugir dessa vez, Hollywood? Cal o fulminou com o olhar. Manteve a cabeça totalmente imóvel. O lápis estava dentro de sua orelha. A ponta pressionada contra algo mole e sensível, mas ainda sem causar dano. O que você quer? Algumas gatinhas e um pacote de erva. Um dos caras que o seguravam riu. Então, alguns dos outros riram também. Cal esperou, e Davis disse: Estamos de saco cheio dos turnos de guarda. Então, para começar, você vai deixar a gente fora da escala. Não posso. O sargento instrutor diz que todo mundo tem que montar guarda, menos você. Não posso, eu sou o livreiro. Bom, é melhor dar um jeito. Não me interessa como. Só sei que não vamos mais cobrir nenhum turno de guarda. Se você contar alguma coisa aos sargentos, morre. Entendeu? Cal entendeu muito bem, mas esta era só a primeira exigência. Se ele cedesse, viriam muitas outras, uma depois da outra. Pode esquecer. Davis fez uma carranca. Talvez você tenha um problema de audição. Tire um pouco da cera do ouvido dele. O lápis moveu-se dentro da orelha de Cal, e ondas de pânico e raiva o percorreram. Me deixem levantar. Davis riu. Ei! Trovejou uma voz profunda. O que estão fazendo? Davis ajeitou o corpo e alinhou a coluna. O lápis escorregou para fora do ouvido de Cal. Mãos se afastaram de têmpora e do maxilar, e ele virou a cabeça para ver Campbell. Só estamos curtindo um pouco com Hollywood, respondeu um dos membros da gangue. Campbell nem mesmo olhou para o garoto que havia falado. Continuou encarando Davis. Se você estragar nosso tempo livre, o pelotão vai partir você em pedaços. Cal pôde sentir os dedos que o seguravam com tanta força se afrouxarem. Quis levantar-se de uma vez e começar a brigar, mas a calma de Campbell fez com que os contivesse. Davis sorriu mais largamente. Fica frio, grandão. Estamos quase terminando aqui. É o seguinte, se você voltar para o corredor, a gente cai fora em 2 minutos. Você também não vai mais ter que montar guarda, sacou? Não vou a lugar nenhum até que vocês soltem ele. Este é o meu pelotão. Eu não pedi isso, mas me deram. Só me resta 1 mês nesse lugar e não vou deixar que vocês estraguem as coisas para mim. Se pararem agora, vou fazer de conta que isso nunca aconteceu. Se continuarem, quebro a cara de vocês todos. Prometo. E Davis riu. Estou vendo. Cara, você é o chefão, né? Campbell olhou para os outros. Larguem ele. Agora. Um par de mãos se soltou das pernas de Cal. Os outros caras olharam para Davis, que assentiu com a cabeça. Soltaram Cal, que ficou de pé num salto. Os olhos de Campbell lançaram um aviso. Isso não acabou, disse Davis, passando por Campbell. Os outros o seguiram. Campbell olhou enquanto saíam. Depois, voltou-se para Cal, balançando a cabeça. Cara, eu odeio gangues. Valeu, disse Cal. Campbell sacudiu a cabeça novamente. Eu sabia que isso aconteceria. Agora, temos que vigiar as costas um do outro o tempo todo. Você sabe lutar? Cal assentiu com a cabeça. Não havia contado a ninguém sobre o boxe. Ele sabia por experiência que, se espalhasse que era pugilista, sempre haveria alguém querendo desafiá-lo. Olha, acrescentou Campbell, estou falando sério. Sabe lutar? Pra valer? Cal disse. Sei. Os dias passaram. Cal e Campbell ficaram perto um do outro. O problema com Davis não fora eliminado, mas a poeira tinha baixado. Enquanto isso, a vida melhorou. Davis ainda olhava feio para eles. Parker ainda continuava latindo quando falava e o treino ainda os deixava esgotados. Mas era bom poder conversar com Campbell e Ross. E havia Octavia.
As garotas passaram a treinar com os rapazes com cada vez mais frequência, e Cal havia o tempo todo. Sempre que possível, corriam juntos e comiam juntos. Sempre que estavam longe dos instrutores, um fazia o outro rir. Quanto mais Cal a conhecia, mais gostava dela. Não era só bonita, era durona e inteligente. Engraçada também. Como na vez em que estavam dando um tempo entre as atividades, ela enrolou um pedaço de papel, enfiou-o na orelha e ficou lá, toda indiferente, dizendo: "O que foi?" Quando ele sorriu e, depois, quando disse alguma coisa, ela respondeu: "Desculpa, não consigo ouvi-lo. Tem um canudo de papel na minha orelha." Octavia era legal. E quanto mais tempo passavam juntos, mais claro ficava que ela também gostava dele. Falavam de suas vidas, não só das tragédias e triunfos, mas também das pequenas coisas bobas que compõem a maior parte da história de alguém. Ela contou sobre a vez em que seu pai havia montado uma armadilha de Havahart, um tipo de gaiola capaz de prender um animal sem machucá-lo, esperando capturar os esquilos que andavam dizimando as macieiras. E contou também que ele gritara: "Ai, minha mãe do céu!" quando, ao sair da manhã seguinte, ele deparou-se com um gambá enorme preso na gaiolinha de alarme. "Nunca vou me esquecer disso enquanto eu viver", disse ela, rindo tanto que as lágrimas correram dos olhos. Foi a única vez que ouvi alguém gritar: "Ai, minha mãe do céu!" Cal contou a ela que um de seus velhos professores, lá em Pocket, dava a todo mundo folhas de exercícios e também passava a aula inteira cheirando as lombadas de livros velhos empilhados em sua escrivaninha. Então, ela contou sobre sua gata, Tinkerbell, que esperava por ela no ponto de ônibus todo dia depois da escola e a acompanhava até em casa. Ele falou que, em algumas noites, seu pai descascava uma batata e fatiava, e os dois ficavam lá na cozinha e a comiam crua, salgando cada fatia e rindo do barulho crocante. E ela contou sobre a avó, que havia morado nos Andes bolivianos e que a visitava todo verão, e que a velha despejava um monte de batatas no quintal dos fundos e depois tirava os sapatos e as meias. Era assim que ela descascava batatas, explicou, andando por cima delas com os pés descalços. Os dois riram, e riram muito. Um dia, os sargentos instrutores mandaram nos trazer lápis e fizeram com que marchassem até a sala de aula. Uma porção de cadeiras dobráveis sobre um pavilhão simples, onde a equipe distribuiu pranchetas e papel e a primeiro sargento Oteca disse: "Hoje vocês vão aprender os primeiros socorros básicos. Lápis na mão, órfãos. Espero anotações extensas. Haverá questionários." Octavia tateou os bolsos, verificou o chão em volta de seu assento e murmurou, em voz baixa: "Você tá bem?" sussurrou Cal. Olhou para ele com pânico nos olhos. "Não consigo encontrar meu lápis. Oteca vai me matar." Cal entregou-lhe o dele e levantou a mão. "Senhor Freeman, por favor, guarde suas perguntas até que eu tenha exposto o assunto sobre o qual poderia perguntar", respondeu Oteca. Risinhos abafados se ergueram entre as cadeiras. "Primeiro sargento, não consigo encontrar meu lápis." Oteca não disse uma palavra a Cal, mas virou a cabeça de forma que ele pudesse ver as linhas de cicatrizes naquele lado de seu rosto. "Sargento instrutor, Parker, um dos seus órfãos veio despreparado para a instrução de hoje. Por favor, corrija isso." "Sim, primeiro sargento." Parker se desgarrou da coluna, rosto vermelho, olhos flamejantes. Arrancou Cal da cadeira e arrastou-o para o fim do pavilhão, onde o jogou contra um poste e segurou pela frente da camiseta. "Tirando com a minha cara de novo, hein?" Ele se esforçou para manter a voz baixa o bastante para não interromper a aula. E essa restrição forçada só pareceu deixá-lo ainda mais zangado. Empurrou Cal para o chão. "Frente!" Cal começou a fazer flexões. Parker agachou-se e sorriu, os olhos ainda queimando de raiva.
O cara provavelmente usava esteroides, pensou Cal, com todos aqueles músculos e acessos de fúria. Só mais alguns dias, Hollywood, disse Parker, e eu vou dar um jeito em você de uma vez por todas. Cal continuou as flexões, imaginando o que Parker quisera dizer com vou dar um jeito em você. Uma ameaça, é claro. Mas ameaça de quê exatamente? Não que Cal demonstrasse, mas a parte de uma vez por todas incomodou ainda mais. Será que Parker pretendia tentar fazer com que Cal fosse expulso da ilha? Tentaria forçá-lo a voltar à Carolina do Norte, à prisão? Parker o castigou. Frente e costa vai. Durante vários minutos. Depois disse: aqui está um lápis. E Parker enterrou o lápis na coxa de Cal, encerrando a questão. Cal estremeceu um pouco com o choque e a dor, mas continuou batalhando e não emitiu nenhum som até conseguir dizer: sim, sargento instrutor. Parker arrancou o lápis da perna de Cal e manteve-o diante do rosto dele. A parte afiada estava toda vermelha. Não vai esquecer seu lápis de novo. Quando Cal voltou ao seu assento, escondeu a ferida sob a prancheta. Octávia deu-lhe um sorriso pequeno e triste, apertando o braço dele. Depois, quando estavam fazendo a fila para pegar comida, devolveu-lhe o lápis. E, com ele, um bilhete. Manteve a mão sobre a dele um segundo e um pouco mais que o necessário. Valeu, Cal. Você não devia ter feito isso. Mas, valeu. Realmente me salvou lá na aula. Sem problemas, respondeu ele. Ah, é para eu ler isto agora ou depois? Não importa, respondeu ela. Então, olhou de relance para alguns sargentos perto dos pratos quentes. Pensando bem, leia depois. Mais tarde, escondido no banheiro, ele abriu o bilhete e sorriu. Querido Cal, muito, muito, muito obrigada 1.000.000 de vezes pelo que você fez. Foi muito fofo. Se a gente não estivesse aqui, eu te pagaria um sorvete ou um cinema ou algo assim para agradecer. Mas acho que, se a gente não estivesse aqui, eu nem teria precisado do seu lápis, né? Ah, enfim. Ainda assim, eu convidaria você para sair. Octávio. Cal não sentia uma onda de felicidade como aquela desde que ganhara seu primeiro campeonato nacional, muitos anos atrás. Naquela noite, Cal, Campbell e Ross sentaram-se na baía escurecida, polindo suas botas à luz do corredor. As demais luzes já haviam sido apagadas, portanto, as 3 baias principais estavam escuras e 2 caras estavam montando guarda. A maioria do pelotão estava polindo botas na baia traseira, que também continuava iluminada. O único outro cara na baia deles era Pronto-Socorro, que estava sentado num beliche mais ao fundo, resmungando sozinho. Várias botas extras estavam ao lado da cama. Alguém, talvez Davis e seu bando, ou talvez Decker e seu bandido, havia indubitavelmente imposto aquele trabalho a ele. Porém, Cal tirou isso da cabeça. Esse tipo de coisa o deixava louco, mas não podia se envolver. Estou de saco cheio deste lugar, disse Ross. É tão dolorido que até o meu cabelo dói. Um pouco de exercício vai lhe fazer bem, respondeu Campbell. Vai criar um pouco de músculo nesses seus braços esqueléticos. Fingindo-se chocado, Ross disse: Esquelético? Chama isso de esquelético? Ele levantou uma manga da camiseta e flexionou os bíceps. Bum! Campbell riu discretamente. Cara, seus braços parecem tiras de espaguete. Esqueça os músculos, disse Cal. Esse exercício todo está nos tornando pessoas melhores, lembra? É tão idiota, reclamou Ross, erguendo e sacudindo os punhos. Reformatório em estilo militar. Eles acham mesmo que forçar a gente a raspar a cabeça, polir botas e fazer exercício 25 horas por dia
Vai nos transformar em cidadãos modelo? É doideira. Outro dia, fiquei atrás do Decker e os puxa-sacos dele na fila para comida. O mais alto começou a falar sobre matar os gatos dos vizinhos, um monte deles, sobre como matou eles, todos os detalhes. Foi horrível. Esses caras simplesmente racharam de rir como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido. Dá para imaginar? Sinto muito, mas só tem um jeito de reabilitar um assassino de gatinhos: um pelotão de fuzilamento. Não dê ideias ao parque, recomendou Cal, esfregando de maneira distraída a ferida feita com o lápis na coxa. Ross tinha razão. Aquela coisa toda de campo de treinamento era uma besteira, mas havia punições piores do que brincar de soldado. Tudo o que sei, afirmou Campbell, é que o meu 18º aniversário chega em exatamente 21 dias a partir de amanhã. Vou estar no próximo barco que sair daqui. Não posso te criticar, disse Cal. Ele não conseguia imaginar alguém, de fato, escolhendo ficar naquele lugar depois do 18º aniversário, mas supôs que algumas pessoas o faziam. Gente como o Parker. A escova com a qual Rose esfregava a bota caiu no chão com um ruído. Você vai deixar a gente? Isso é horrível. Significa que vão colocar outro cara como guia do pelotão e tudo vai mudar. E aí, olha, respondeu Campbell, lamento por vocês, mas tem o mundo inteiro à minha espera. Garotas, festas, música. Lembram da música? Eu pago para você ficar, anunciou Ross. Campbell riu. Quanto? Ross puxou o forro dos bolsos vazios da calça e sorriu. Tudo o que eu tenho. Exatamente o que pensei. Cal vai ajudar também, não vai? Cal concordou com a cabeça e sorriu. Com tudo o que tenho. Não havia gostado nem um pouco daquela notícia, tal qual Ross, mas não adiantava lamentar. Tudo ficaria mais difícil quando Campbell partisse, mas Cal estava feliz por ele. Já passei na prova de conclusão do ensino médio, disse Campbell. Quando eu sair daqui, o juiz vai limpar a minha ficha. Vou fazer faculdade e deixar essa coisa de reformatório para trás. Ross apenas balançou a cabeça, desconsolado, como se tivesse recebido uma sentença de morte. Ei, veja pelo lado bom, abrandou Campbell. Pelo que andam dizendo, estamos quase no fim da fase vermelha. Fase vermelha, fase azul, qual é a diferença? Retrucou Ross. Ainda continuamos aqui, não é mesmo? E Cal assentiu. Parece aquela coisa de ganhar estrelas prateadas ou douradas lá no ensino fundamental. Mais um jeito de controlar a gente. Correção, órfão, disse Ross. Mais um jeito de motivar a gente. E Cal riu. Não sei não, duvidou Campbell. Segundo Rivera, a fase azul é muito melhor. Mais tempo livre, treinamento melhor. Até ensinam habilidades de sobrevivência. Ross gemeu. Habilidades de sobrevivência? Mais coisas de militar? Campbell encolheu os ombros. Acho que sim. Bom, espero que deixem de fora o treinamento de combate, comentou Ross. Não me entenda mal. Adoro um bom jogo, tanto quanto qualquer outro cara, mas não me sinto muito bem com a ideia de ver alguns desses sujeitos aqui recebendo armas. A gangue de Davis? Ou a de Decker? Aquele cara é um psicopata? Psicopata. Pronto-socorro imitou na escuridão. Deu risadinhas e bateu palmas. Depois, voltou a resmungar sozinho. O rosto de Campbell ficou sério. Em voz baixa, ele disse: Fiquem de olho nesse moleque. Se alguém aqui tiver que quebrar, vai ser alguém como o palito de fósforo ali. E indicou o pronto-socorro com um movimento de cabeça. Ross fez uma cara estranha. É, cada vez que olho para ele, penso no Rambo. Vai zoando, respondeu Campbell. Estou falando sério. Mesmo uma pessoa forte tem seu limite. Um moleque assim, igual a ele, é fraco.
Não aguenta tanta coisa. É só eles continuarem cutucando que uma hora ele vai quebrar. Falando nisso, disse Cal, guardando a graxa e os trapos. Tenho que anotar os horários de amanhã. Me coloque num posto de sofá, pediu Ross. Depois, vou inspecionar os alojamentos das meninas pelo resto do dia. E Cal riu. Claro. Trancou suas coisas no armário e saiu pelo corredor, onde se fechou no escritório do livreiro. Colocou o quadro branco e o marcador sobre a mesa, só para o caso de Parker vir bater na porta, e tirou o bilhete de Octavia de dentro da meia. Onde poderia escondê-lo? Os sargentos sempre inspecionavam os beliches e armários, e eram capazes de revistar qualquer pessoa a qualquer momento. Então, sua única opção era ali, no escritório do livreiro. Uma olhada rápida em volta o fez perceber que não era exatamente uma ótima opção. Jogue na privada e dê a descarga, disse Cal a si mesmo. Se alguém encontrasse o bilhete, ele estaria encrencado, e Octavia também. Uma idiotice, mas era verdade. E também ficariam separados. Olhou para o bilhete e vibrou ao ver o próprio nome da caligrafia de Octavia. Destruí-lo? Sem chance. Não podia deixar que os sargentos tomassem tudo o que ele possuía. Onde escondê-lo, então? Não na escrivaninha. Os sargentos provavelmente a revistavam. O armário de arquivos estava trancado. Embaixo dele? Não. Poderiam deslocá-lo para encerar o chão. Olhou em torno de si para o resto do recinto e estava quase desistindo da ideia e se conformando em jogar o bilhete na privada, quando ergueu o olhar e viu o sistema de encanamento junto do teto. Se houvesse espaço entre um cano e o ferro, arrastou a cadeira para baixo dele, subiu nela e ficou nas pontas dos pés. Entre o cano e o teto, realmente havia um pequeno espaço. O lugar perfeito para esconder algo. Na verdade, alguém já havia feito isso. Em cima do cano, coberto de pó, estava um maço de papéis enrolados e presos por uma tira de borracha. Ele colocou o bilhete em cima do cano e apanhou o maço. Começou a retirar a faixa de borracha. Quebradiça pela idade, ela se partiu. Cal desenrolou as páginas. Havia muitas delas. E viu uma letra pequena e muito legível que preenchia as linhas. No topo da primeira página, leu: O livreiro no inferno. Abaixo disso, querido diário. Que esquisito, pensou. Alguém sacudiu a maçaneta redonda da porta. Hollywood! Gritou uma voz do lado de fora. O coração de Cal pulou no seu peito. Parker! Ouviu Chaves tirintarem. Enfiou o rolo de papel dentro da calça de moletom, pulou da cadeira e respondeu: Sim, sargento instrutor. Na mesma hora em que a porta se abriu. O que está fazendo aqui, Hollywood? Tirando uma soneca? Não, sargento instrutor. Pro chão. Pague 40 por me fazer esperar. Depois, venha ao meu escritório e pegue uma pilha da merda para arquivar. Assim que Cal se abaixou, Parker cruzou o quarto e pisou nos dedos dele com as pegadas de botas militares. O garoto continuou fazendo as flexões. 0, 1, 7, 0, 1, 8. Ouviu Parker destrancar o armário de arquivos. Você vai arquivar o material nas pastas apropriadas. Quero o serviço pronto esta noite. Quando terminar, empurre esta aba. Olha para cá, Hollywood. Cal deixou de fazer flexões e virou a cabeça. É mais inútil do que um balde de lama, disse Parker. Depois, apontou para a fechadura próxima ao topo do armário. Acha que consegue se lembrar de trancar isto quando terminar? Sim, sargento instrutor. É melhor lembrar mesmo. Ou vou exercitar o pelotão inteiro em sua honra. Por que está fazendo uma pausa? Eu não disse que podia parar. Comece de novo. Sim, sargento instrutor. Respondeu Cal, rangendo os dentes. 001, 002. Mais 40. Grande coisa. Com todos os novos músculos que estava desenvolvendo, podia fazer mais 200.
Ah, e Hollywood. Só porque estou sendo um cara legal, não pense que esqueci de você tentando me fazer ficar mal na frente da primeira sargento Toteca. Cal continuou fazendo as flexões. Não havia razão para discutir. Parker já sabia que aquilo não era verdade. O sargento continuou. Você vai pagar. E não estou falando de flexões e frente costas vai. Você tem, mais ou menos uma semana, eu diria. Depois, vamos ficar quites. Parker saiu pisando duro. Será que pretendia despachá-lo de volta aos Estados Unidos? Cal odiava a Ilha Fênix, mas precisava ficar. Se o fizessem voltar, iria diretamente para a prisão? E um rapaz na prisão teria de lutar todo dia. Passaria o resto da vida na solitária, cuidando das juntas dos dedos quebrados e enlouquecendo pouco a pouco. Cal terminou as 40 flexões e seguiu Parker até o escritório dos sargentos instrutores, sentindo o rolo de papel começar a deslizar pela perna. E se Parker o descobrisse? Conseguiu chegar ao escritório, onde, pendurada na porta, notou a fotografia do pelotão. Mesmo com um rápido olhar, reconheceu os rostos: Campbell, Octavia, Davis. No meio das meninas, uma mancha de tinta negra obscurecia um rosto. É a menina que quebrou a perna, pensou Cal, lembrando-se da palavra que os sargentos haviam usado: reciclada. A pobre garota teria de começar tudo de novo com o próximo lote de órfãos. Parker abriu a porta. Cal ouviu o zumbido leve do ar-condicionado e sentiu o frescor do ambiente. Os pelos, ao longo de seus antebraços, se eriçavam com o frio. Lá, disse Parker, apontando para uma pilha de papéis. Sim, sargento instrutor. Fotografias de antigos pelotões cobriam a parede atrás da escrivaninha de Parker. Quase todos os rostos estavam pintados de preto. Será que isso significava que todos foram para a reciclagem? Cal não podia se permitir falhar. Sua vida inteira dependia disso. Ele sentiu que o rolo de papel deslizava pelo resto do caminho até o fim de uma perna da calça. Não cairia, não com a calça enfiada na bota, mas esperava que Parker não notasse a protuberância em seu tornozelo. O que está procurando, Hollywood? Isto? Parker tirou de dentro da camiseta a medalha de Cal. Estivera usando-a em volta do pescoço. Sorrindo, virou a medalha entre os dedos, fazendo-a brilhar na luz. Sabe o que é isto? É a minha medalha, sargento instrutor. Errado, retrucou Parker. É um símbolo. Significa tudo que eu odeio em pessoas que gostam de chamar a atenção como você. É tudo. Brilhante e chamativo. E você sustenta essa impressão. E todo mundo fica cheio de oh e ah para você. Mais do que isso, o que isso vale afinal? Hein? De que isso vale no mundo real? Posso ter minha medalha de volta, sargento instrutor? Vou lhe dizer do que vale Hollywood. 2 centavos. É isso. Exatamente como você. Ah, você pensa que é especial? Mas não é nada. 2 centavos. Deixou a medalha cair dentro da camiseta. Saia do meu escritório. Sim, sargento instrutor. Cal apanhou os papéis e partiu tremendo de raiva, e não desejando nada mais que entrar lá outra vez e mostrar a Parker quão especiais seus punhos eram e arrancar a medalha do pescoço daquele idiota. Levou a pilha de papéis para o escritório do livreiro, deixou-a na escrivaninha e fechou a porta, trancando-a. Subiu na cadeira, tirou o rolo de papel da perna, da calça, e voltou a escondê-lo em cima do cano com as mãos ainda tremendo de raiva. Olhou para o bilhete de Octavia sobre o pó. Porque não podiam simplesmente abandonar aquele lugar juntos? Pulou da cadeira e rasgou rapidamente vários daqueles pacotes de arquivos, imaginando o rosto de Parker sendo ferido e quebrado sob seus socos. Porque o cara, porque é,
Por que ele tinha de provocar tanto? O lápis na perna, a porcaria do apelido Hollywood, as ameaças e insultos, a medalha. Cal rasgou outro pacote, gostando da sensação de sua nova massa muscular. Havia esperado que ela reduzisse a velocidade de seus socos, mas isso não acontecera. Os músculos pareciam fortes, faziam Cal sentir-se um pouco melhor. Pelo que Cal pôde constatar, os papéis que ele deveria arquivar eram documentos médicos, informações sobre a altura e peso, visão e audição, datas e horas de muitas vacinas. Ele abriu a primeira gaveta do armário e começou a distribuir a papelada nas pastas, organizadas em ordem alfabética. A maioria era bem grossa. A primeira pasta era sobre Álvares e Juanita. Grampeada no interior estava uma foto da menina com a marca de nascença no rosto. Seu próprio arquivo era bem gordo. Nenhuma surpresa nisso, considerando quantas vezes já havia se metido em encrenca. Grampeada a capa, do lado de dentro estava uma foto dele dos tempos de escola. Sexta série, pensou. Usava uma camiseta preta sem estampa e o corte de cabelo de um garoto pobre. A franja cortada reta sobre a testa e havia um pequeno hematoma sob um dos olhos. Abaixo da foto, alguém havia escrito campeão nacional de boxe. Folheou as páginas rapidamente, produzindo um efeito de slides dos registros escolares, avaliações disciplinares e relatórios de tribunal. Havia muita papelada de muitos lugares, anotações de assistentes sociais, avaliações psicológicas e comentários de professores, pais adotivos e abrigos. Um de uma instituição em Lake Nockemixon, onde passara alguns meses durante a sétima série, dizia: Cal se comporta bem, é respeitoso com os funcionários e os outros residentes. Diz que quer ser policial quando crescer. Diz que quer ser policial quando crescer. Cara, isso havia sido escrito muito tempo atrás, quando ele ainda contava coisas assim às pessoas. Soltou uma risadinha. E então, do nada, sentiu-se estranhamente triste. Continuou a folhear. Os recortes de jornal sobre seu pai o surpreenderam, mas não tanto quanto os artigos que detalhavam as vitórias de Cal no boxe. Sorriu ao ver uma velha foto de si mesmo, suado e sorridente, um grande troféu nas mãos enluvadas, no lado do bom e velho Arthur James. Devia ter sido o campeonato nacional, pensou, porque Arthur estava de fato sorrindo, discretamente. Era legal folhear essas páginas e estranho também. Artigos sobre o boxe não pareciam se encaixar nesse tipo de arquivo, mas tanto fazia. Prosseguiu. Mais acusações, mais ordens judiciais, mais transferências, sua vida começando a seguir um padrão quase invariável. Balançou a cabeça, tanto tempo desperdiçado. Então chegou a uma página intitulada Resumo, que parecia exatamente isto: uma série de marcadores listando datas, acusações e transferências institucionais. Tudo muito superficial, sem nenhum detalhe. Alguém havia destacado todas as acusações em caneta verde. E uma caligrafia clara, mas atarracada. A mesma escrita, percebeu depois de um segundo, que havia anotado sobre o campeonato nacional naquela primeira foto, e dizia: uma mesma atitude repetida ad infinitum. No pé da página, a mesma caligrafia. Dessa vez, em caneta verde, não preta, afirmava: transferir para a instituição em Idaho. Depois, direcionar conforme necessidade a uma penúltima recolocação na Carolina do Norte. Junto disso, uma data que ele leu e depois releu. A anotação que, para Cal, parecia menos como um resumo e mais como uma instrução, era de dezembro. Esquisito. Não havia ido para Idaho até fevereiro, nem mesmo se metera na encrenca que o mandara para lá até janeiro. Mas quem quer que tivesse escrito isso, estava falando sobre Idaho e a Carolina do Norte
muito antes do Natal. Isso não fazia sentido, a menos que estranhos receios se atiçaram nele. Algo bizarro estava acontecendo, muito bizarro, bizarro e ruim. A data sugeria que o autor daquelas anotações era o médium ou alguém que estivesse planejando seus meses de deslocamento com antecedência. Ou pensou, alguém só escreveu a data errada? Dan. Ao longo dos anos, quantas pessoas, policiais, secretários do tribunal, assistentes sociais e orientadores haviam bagunçado esses documentos? Um monte. Uma vez, policiais o deixaram no juizado e o oficial de admissão olhara para ele de um jeito engraçado, dizendo: Carla, para mim, você não tem cara de Carla. Carl sorriu, sentindo-se idiota. O erro simples de algum funcionário o fizera imaginar videntes e teorias da conspiração, e fechou a pasta. Mais tarde, daria outra olhada. Seria divertido reler os artigos sobre boxe, mas não havia tempo agora. A última coisa de que ele precisava era que Parker voltasse e gritasse com ele por demorar demais na tarefa. Mas talvez tivesse tempo para só mais uma indulgência. Ao procurar por Gregory e Octavia Grace, abriu a pasta e sorriu quando viu a foto no interior. Ela tinha exatamente a aparência da qual ele se lembrava do primeiro dia. Triste, assustada e atordoada, mas extremamente bonita. E havia o cabelo espesso e escuro, com aquela mecha clara na frente. Folheando as páginas da pasta, viu registros escolares com fotos que iam desde o jardim de infância, nas quais ela parecia graciosa e alegre. Nas primeiras fotos, sorria de orelha a orelha, e em algumas delas faltavam-lhe uns dentes e ela parecia absurdamente feliz, com covinhas e tudo. Mas na foto da sexta série, ela nem mesmo sorria. Fora o ano em que os fios brancos apareceram em meio ao cabelo. Talvez por isso não parecesse feliz. Ou talvez algo de ruim tivesse acontecido então. Ele ouvira falar de pessoas que ficavam com os cabelos brancos assim por medo ou coisa parecida, mas não sabia se isso realmente poderia acontecer. Que loucura! Se Parker entrasse, serviria caldo de comida para os tubarões. Além disso, era meio esquisito ficar encaminhando o histórico dela feito um perseguidor tarado ou coisa do tipo. Pronto para fechar a pasta, Cal gelou quando seus olhos captaram um recorte de jornal no arquivo dela, cujo título de primeira página anunciava: Menina é julgada culpada pela morte do padrasto em incêndio criminoso.